Olá, pessoas! Vamos para mais uma reflexão da Bíblia? Hoje vamos falar sobre as filhas de Zelofeade. Esse é um texto bíblico que está lá no livro de Números, no Antigo Testamento. Números no capítulo 27, no versículo do 1 ao 11. E eu quero levantar algumas questões referente a esse texto. E a Bíblia vem nos dizer assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Malqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes, e de toda a congregação à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes dará possessões de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, e aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Aqui a gente vai ler a história de 5 irmãs que tinham uma questão. Havia a lei de Israel naquela época que quando o pai morria, né, a herança era transferida para um filho, homem, para o primogênito. E a Bíblia vem nos falar que o pai, Zelofeade, daquelas irmãs morreram. Só que não tinha nenhum filho homem para deixar herança. E depois que estava para se cumprir a promessa, né, da terra prometida, todo mundo ia ter a sua parte das terras. Aquelas irmãs, aquelas mulheres, elas analisaram toda a situação e elas imaginaram, né, que os pais dela, os pais não, o pai delas, sempre foi fiel a Deus, não se rebeliou. Foi essa justificativa que colocaram diante de Moisés. Só que agora elas estavam se vendo diante de uma situação que elas iam ficar sem ira nem beira, elas iam ficar sem herança nenhuma. E aquelas irmãs, em conjunto, decidiu tomar uma atitude. Uma atitude que fez Deus mudar uma lei. E muitas das vezes a gente deixa de receber algo de Deus a nosso favor, porque a gente se acomoda com a situação. A gente não se posiciona. A gente deixa de tomar uma atitude. Mas vale lembrar que quando eu falo tomar uma atitude, não é qualquer atitude. Não é tomar uma atitude de qualquer jeito. Não é tomar uma atitude sem pensar direito, né? E sem ter os verdadeiros direitos sobre o que se quer. A Bíblia vem nos falar que aquelas irmãs em concordância, é muito interessante isso,
É a gente não fazer nada debaixo de espírito de rebeldia e desunião, não. Aquelas irmãs em concordância, elas não se calaram. Quantas vezes você tem se calado diante de uma situação que você olha e fala assim, essa situação é injusta, né? Aquelas irmãs, elas acharam injusta, embora fosse a lei da época. As mulheres naquela época, elas não tinham tanto valor, a não ser gerar filhos. Mas elas não se calaram. Elas decidiram se posicionar, elas decidiram tomar uma atitude e o principal de tudo, elas decidiram ir falar com quem podia resolver. Elas decidiram falar com a pessoa certa. Muitas das vezes a gente até se posiciona, só que a gente vai falar com a pessoa errada. E contar os nossos problemas para quem não pode resolver não vai adiantar nada. E a Bíblia fala que elas foram para a autoridade correta, elas foram para Moisés resolver. E Moisés, sábio como ele era, o que é que Moisés fez? Eu vou levar essa questão para Deus, que é a autoridade maior que a minha, foi ele quem fez a lei, vou ver o que é que Deus fala disso. Moisés foi consultar a Deus. E o interessante é que quando elas foram para Moisés, elas não foram de qualquer jeito. Elas foram com argumentos baseados em verdades. O nosso pai era honesto, o nosso pai servia a Deus, não temos irmãos, homens, tal. Então, elas quando foram argumentar para Moisés, elas tinham um embasamento correto e verdadeiro. Às vezes, a gente até vai para a autoridade correta, para a pessoa correta, mas a gente não tem os embasamentos corretos. Então, a gente precisa analisar bem isso também. Não tem o embasamento correto. E aí a Bíblia fala que Moisés foi consultar a Deus. E o que é que Deus faz? Deus muda a lei. Beneficiou não só aquelas mulheres, mas todas as outras mulheres que estavam na mesma situação. E aqui eu já deixo claro, né? Olha a importância de a gente se posicionar. Não aceitar o não de primeira. Vamos testar primeiro todas as possibilidades. Não aceite um diagnóstico de primeira, não aceite a última palavra, se posicione. Procure a pessoa certa, procure os argumentos certos. O que é que a gente tem aceitado como definitivo, mas que Deus pode transformar? Você já parou para analisar isso? Com quem eu preciso me unir para conquistar aquilo que Deus me prometeu? Aquelas irmãs, elas se uniram. Se você está em uma batalha travada, se tem algo que você quer alcançar e você fala, eu sozinha, eu não vou conseguir. Aquelas irmãs, talvez, se fosse uma delas só se levantar, talvez elas não tivessem o êxito que elas tiveram. Mas elas se uniram. Às vezes a gente precisa se unir a alguém. Você tem uma amizade de confiança, tem alguém que fala, ó, vamos entrar na batalha, eu vou orar por você, eu vou lhe ajudar. Eu não sei disso não, mas eu vou pesquisar. A gente vai achar uma saída, a gente vai achar um jeito. Eu não sei quem é o médico responsável, eu não sei. Eu vou correr atrás. Será que você tem alguém para se unir, para ir com você, falar com a autoridade, né? Para quem? Com quem eu preciso me unir? Porque tem batalhas que a gente não vai conseguir vencer sozinho. A gente precisa de alguém que esteja no mesmo sentido que a gente. E a outra questão é, a minha fé, ela está calada ou posicionada? Aquelas mulheres, elas se posicionaram. E que você aprenda nesta noite, com a atitude dessas mulheres, a se posicionar, a reivindicar, a não aceitar a primeira resposta. Lute, se posicione, corra atrás. E Deus, ele vai mudar a história, Deus vai mudar o diagnóstico, Deus vai mudar o quadro. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Uma excelente noite.